Obrigado, boa tarde, pessoal. Obrigado, Aaron Malten, pela oportunidade de estar aqui. Krishna, é um prazer estar aqui hoje também. A gente está falando muito sobre IA, eu acho que o tema que a gente tem mais ouvido nos últimos meses tem sido a IA, e a IA tem se tornado cada vez mais importante nesse contexto de automação de negócios e de trazer inteligência, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas visões que a IDC tem obtido por meio de conversa com os usuários finais, por meio de pesquisas com as empresas, né? E entendendo um pouco dos desafios que essas empresas estão enfrentando ultimamente. Se a gente olhar aqui na, nesse gráfico, a gente está vendo uma pesquisa que a IDC fez agora no início de 2025, conversando com empresas de diferentes portes, de diferentes indústrias, para entender quais seriam as suas prioridades de negócio ao longo desse ano. E o que a gente vê? A gente vê que no topo da lista tem o tema de automação de processos, acelerar a automação de processos. E isso muito conectado com o que vem logo em seguida, que é a questão de aumentar a produtividade da organização. Para essas empresas, está claro que automação e produtividade são temas conectados. E isso se torna cada vez mais importante no momento em que o digital, né, a transformação dos negócios baseada na tecnologia, vai se tornando cada vez mais presente, mais abrangente dentro dessas organizações. A gente está vendo que em 2025, 42% das receitas, em média, de diferentes empresas com quem a gente conversou, já vem de produtos e serviços que são habilitados pelo digital, e até 2030 esse número vai saltar para quase 60% das receitas dessas companhias. Ou seja, cada vez mais a tecnologia habilitando esses negócios, transformando a maneira como as empresas entregam produtos e serviços, como elas geram valor para os seus clientes e, claro, cada vez mais digitais, necessitando desse apoio de automação e inteligência. E são diversos os desafios que essas empresas enfrentam nesse contexto. Eu falei agora sobre o avanço do digital, de cada vez mais avançar nos negócios no modo digital, mas a gente também tem toda a questão de agilidade, que se mostra super importante num contexto de mercado cada vez mais competitivo, responder mais rápido às demandas dos clientes, entregar produtos mais rápidos. A gente tem a questão de expectativas dos clientes, que vão evoluindo cada vez mais, na medida que eles têm tantas opções de serviços, o seu serviço sendo eficiente, ágil, inteligente, ele tem condição de se destacar e mais rapidamente fidelizar o seu cliente. A gente tem toda a questão de inteligência baseada em dados, né? Ou seja, a gente precisa, já é mandatório que as empresas consigam utilizar os seus dados para entender melhor o seu cliente, o seu contexto de negócio, entender como pode melhorar a sua relação com os seus parceiros de negócio e, com isso, continuar se destacando no mercado. Então, são diferentes desafios que essas empresas estão enfrentando. Mas uma coisa chama a atenção, que para esses desafios, uma grande parcela das empresas vê que a automação e a automação inteligente habilitada pela IA já é um caminho claro para resolver e endereçar muitos desses desafios. 35% das empresas com quem a EDC conversou apontam que vão investir nessa tecnologia, né, nesse tipo de tecnologia nos próximos 24 meses, visando justamente atender esses desafios e muitos outros que a gente sabe estão aí no nosso dia a dia de negócio. Né? Agora, esse investimento não é uma coisa específica do setor financeiro, a gente não está falando só de bancos, ou só de seguradoras, a gente está falando de uma visão ampla de mercado. Então, quando a gente olha aqui nesse gráfico, eu sei que ele está um pouco complicado, mas eu vou ajudar vocês aqui na tradução desse gráfico. Né? A gente está vendo qual vai ser a tendência de investimento em tecnologias de automação inteligente, AI, agora em 2025 e nos próximos anos. Né? Então, se a gente olhar, cada uma dessas bolinhas representa uma indústria, saúde, serviços, finanças, manufatura, utilities. Né? E quanto mais à direita essas bolinhas estão no gráfico, maior é o crescimento que a IDC espera que elas tenham em 2025. Enquanto mais para cima no gráfico, maior o crescimento que a gente espera no longo prazo, olhando o crescimento composto entre 2024 e 2028. Então a gente vê que todas as indústrias, em alguma medida, estão investindo bastante dinheiro, estão buscando entender a tecnologia, fazer experimentação
nos seus diferentes cenários, nos seus diferentes casos de uso. E atentem-se só para uma questão da legenda do gráfico, aqui as escalas do gráfico. O gráfico começa aqui no cantinho embaixo em 24% e 26%. Ou seja, a gente está falando de empresas, de indústrias que vão investir, vão ter um crescimento em relação aos seus investimentos na parte de AI e automação na casa de 25%, 26% no mínimo neste ano e nos próximos anos. Poucas tecnologias agora estão crescendo tanto, com tanta velocidade, com tanta robustez, como a AI, como a automação, né, nas empresas. E por quê? Porque já ficou muito claro que essa tecnologia é capaz de trazer uma velocidade, uma agilidade, resolver esses problemas de uma forma que a gente antes não tinha tanto acesso, tanta facilidade, né? Agora, avançar nessa jornada também não é uma coisa simples, né? Muitas empresas ainda estão estudando a tecnologia, estudando o que a AI pode fazer por elas. Hoje, 54% das empresas com quem a gente conversa continuam ativamente buscando informações sobre a AI, tentando entender como aplicá-la num contexto de negócio, como sair das provas de conceito e, de fato, conseguir gerar valor dentro das suas organizações. E 43% já estão investindo em provas de conceito, né, fazendo cada vez mais experimentação, tentando entender de fato como transformar essa tecnologia que, a princípio, a gente fala, poxa, mas é só para chat, é só para conversinha? Não, ela pode ir muito além, né? A IA generativa, os agentes de AI, a automação inteligente podem ir muito além e, de fato, romper silos, integrar processos e conseguir resultados impressionantes. Mas dentre os desafios que a gente vê essas empresas enfrentando, eu acho que talvez alguns de vocês hoje conseguem enxergar esses desafios também nos seus contextos de negócio. A gente vê, por exemplo, toda a questão de dados em quantidade e qualidade para serem aplicados nas capacidades de AI. Esse é um grande desafio para as empresas organizar, fazer uma curadoria, uma governança de dados, né, compartilhar esses dados dentro da organização de uma forma segura, controlada. Esse é um grande desafio. Um outro ponto, né, como é que essa empresa consegue, uma vez que experimentou, entendeu o uso, como é que consegue produtizar e escalar a AI para expandir para as outras áreas? Né? Esse é um desafio comum. Então é importante que a gente considere no nosso plano, né, pensar, ok, eu estou dando um primeiro passo, eu tenho um problema específico que eu estou tentando resolver agora com essa tecnologia de automação, de AI, de integração, mas eu não quero parar aí. Eu tenho que criar a minha plataforma, a minha visão, já olhando para o próximo passo, para o próximo processo, para o próximo desafio que a gente vai integrar a tecnologia para resolver, né? E um outro ponto que acontece, né, bastante, em que a gente tem ouvido muito, é a questão de conhecimento, né? As empresas têm sofrido bastante para conseguir encontrar profissionais ou preparar os seus profissionais para lidar com as tecnologias, né? Para operar, né, essas diferentes soluções de AI, de automação, de inteligência, e esse tem sido também um trabalho grande e que os provedores dessas soluções, dessas plataformas como a Aeromalta, têm ajudado muito as empresas, né, a buscar compartilhar, trazer experiências, trazer conhecimento para conseguir diminuir essa lacuna e fazer com que as coisas consigam avançar mais rapidamente, né? Então a gente falou de alguns desafios, a gente falou, né, de um pouco da característica desse momento sobre investimentos e tudo mais, mas onde essas empresas têm aplicado a tecnologia de automação inteligente, habilitada por IA, são diversos os casos de uso, né? E, de novo, eu não estou falando só do setor financeiro, mas estou falando de uma visão bastante abrangente, né, que se aplica para praticamente todas as indústrias. Então, a gente está falando, por exemplo, de um suporte ágil para clientes. Imagina você ter capacidades de automação que rapidamente integram diferentes soluções e permitam que o seu atendimento seja ou muito automatizado, ou que simplifique muito a vida do atendente, que não precisa estar lidando com múltiplas soluções, pode lidar com um único fluxo inteligente, ágil, rápido. Ou a gente fala, por exemplo, do monitoramento e garantia de nível de serviço, capacidades inteligentes que vão entender a cada momento como a sua infraestrutura, os seus aplicativos estão respondendo às necessidades dos seus clientes, dos seus parceiros de negócio, para garantir que aquele vai ser um nível ótimo, que vai ser uma melhor experiência, a entrega do serviço mais rápido, né? E, ao mesmo tempo que monitora e entende esse cenário,
toma decisões para resolver problemas que eventualmente possam estar atrapalhando ali. Ou ainda pensar em prevenção de fraudes, redução de riscos, capacidade de inteligência e de automação que identificam rapidamente num fluxo de pedido, de compra, de requerimento, de aprovação, quando alguma coisa está fora do padrão e conseguem desviar, tomar decisões, mandar para uma avaliação humana, enfim, diferentes casos de uso onde essas tecnologias podem ser aplicadas. Mas olha só que 57% das empresas estão focando muito no uso de automação inteligente e AI para melhorar a experiência do cliente. Porque quando você consegue melhorar o nível de serviço, responder a problemas mais rápido, conseguir integrar uma interface, uma experiência única, fluida, o seu cliente reflete isso num relacionamento mais fidelizado, num relacionamento que vai certamente gerar melhores resultados para a sua empresa. Então, interessante ver que a boa parte das organizações foca nas questões de inteligência e automação para melhorar a experiência do cliente. Mas, olha, a gente tem o cliente externo, mas tem o cliente interno também. Então, é importante a gente pensar que a automação pode melhorar o employee experience, a experiência do colaborador. Na medida em que o colaborador consegue ter atividades mais nobres para fazer, e ele vai ser apoiado por uma inteligência, por uma automação, que vai conseguir resolver grande parte das tarefas mais do cotidiano, menos nobres, né? Isso vai dar mais tempo para que ele ou ela possam pensar em como melhorar o que está fazendo, como entregar um melhor serviço para o cliente, ou então uma execução mais rápida e precisa, determinando caminhos ali que normalmente eram manuais e que estavam sujeitos a erro, mas agora podem ser automatizados com um alto nível de performance, um alto nível de qualidade e precisão, fazendo com que todos os processos possam aí fluir de uma maneira melhor. Ou ainda pensar em colaboração integrada, aprimorada, mesclando diferentes conhecimentos dos processos automatizados, alavancados pela IA, rompendo ali uma série de barreiras internas que muitas vezes você tem que resolver ligando para um, fala com o outro. Não, cria-se um workflow inteligente que se alimenta, entende o contexto de negócio e com isso consegue avançar mais rapidamente. Tudo isso reflete numa experiência que vai dar, na percepção dos colaboradores, 37% de aumento de eficiência operacional, 26% de redução de riscos de negócio e 22% de maior satisfação desse colaborador na execução das suas tarefas. Então, melhora para o cliente externo, melhora para o nosso cliente interno, nosso colega, nosso colaborador que está ali trabalhando para entregar esse valor para os nossos clientes e parceiros de negócio. Enfim, o Christian tem bastante coisa para falar aqui também, então eu não vou tomar muito mais tempo, mas eu quero deixar 4 pontos importantes para vocês aqui como wrap-up dessa fala. Primeiro, né, o que você deve considerar na sua estratégia de automação inteligente? Primeiro ponto, pensar em governança de dados. É super importante que as informações possam ser devidamente controladas, tenham uma curadoria clara, uma governança, para que os processos de automação possam ser de fato eficazes, incluindo aí também aquela visão do dark data, aquele dado que talvez não esteja disponível imediatamente, o dado offline, o dado que está num arquivo e que precisa também, de alguma forma, passar a compor essa base de conhecimento e inteligência digital da empresa. Segundo ponto, faça com que os dados fluam. A gente tem que fazer com que os silos de informação desapareçam, que as informações possam fluir de maneira segura entre diferentes processos, entre diferentes áreas e até mesmo com parceiros externos quando aplicável. Terceiro, escolher as melhores soluções. Soluções modernas, elas vão além daquela questão tradicional do scripting, de gravação de coisas, de processos engessados. Elas vão trazer os dados para o centro, a inteligência, e vão poder entregar capacidades de inteligência e de tomada de decisão que são escaláveis. E quarto, construa para o futuro. Ou seja, temos um problema agora, precisamos resolver esse problema, mas temos que pensar numa plataforma que vai expandir, escalar para tocar outros negócios, outras áreas dentro da empresa. Eu vou passar para o Krishna, que vai trazer também agora uma visão interessante. Krishna, the floor is yours. Muito obrigado, Luciano. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado a todos pelo convite. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Krishna Nacha. É um prazer poder falar após o Luciano. Talvez como vocês saibam,
somos um líder nos últimos 70 anos na área de informação, principalmente no espaço da informação não estruturada. Nós somos responsáveis por 95% das Fortune 100, das empresas na Fortune 100, são nossos clientes, e temos mais de 40,2 bilhões em imagens e documentos processados e informações não estruturadas, seja no armazém interno ou externo. E quando se voltamos ao que o Luciano mencionou, vocês ouviram os insights sobre a governança de dados e a habilidade de transformar os processos. E nós pensamos que, à medida que esses processos são importantes, isso leva a uma nova era de transformação de processos, que é a gestão inteligente dos processos e negócios, ou IBPM. E nos próximos minutos eu vou fazer 3 coisas. Uma, eu vou falar sobre o que a IBPM, que é a gestão inteligente de processos de negócios inteligentes. Em segundo lugar, eu vou mostrar um vídeo sobre uma solução IBPM que nós criamos para um dos maiores clientes que pode usar esse tipo de solução. Esse cliente tem 2 milhões de colaboradores. E terceiro, eu vou deixar algumas reflexões sobre o que vocês devem fazer para implementar IBPM em suas organizações e empresas. Quando pensamos em IBPM, essencialmente se resume a gestão. Antes de falar de IBPM, temos que pensar o que é a gestão de processos de negócios. Nós sabemos que é a transformação de processos ao olhar para o processo, olhar os dados e pensar em modelos que vão entregar eficiência de custos, economia e resultados confiáveis. Parece muito simples, mas não é, simplesmente porque as organizações não têm toda a sua informação em um local estruturado. As organizações têm dados vindo em diferentes formatos, inclusive em papel, ou em arquivos, na nuvem, ou pode ser em formato digital, entre outros. E é aí onde entra a IBPM, porque há 3 pontos da IBPM. Primeiro, é uma gestão centralizada de conteúdo, ou seja, como se fosse uma central de informação, de qualquer tipo de informação. Pode ser de papel, pode ser dados estruturados, talvez dados digitalizados, vídeos ou áudio. E depois a capacidade de criar fluxos de trabalho com esses dados. Em segundo lugar, está a capacidade de criar esses fluxos de trabalho e extrair os dados de forma a poder ter boas decisões e tarefas. E como vocês podem ver aqui, também a capacidade de usar a IA para criar decisões e ações fáceis, usando o idioma, seja português, inglês, espanhol, para que isso possa ser realizado. E isso parece ser uma implementação muito complexa da tecnologia, mas não é. Quando a gente pensa na IBPM, devemos pensá-la como um serviço feito de 4 pontos-chave. É uma camada de orquestração e que é um motor simples, ou seja, nós podemos usar o nosso idioma nativo para criar essa orquestração. Ele é criado ele tem baixo código analítico e usa agentes de IA, e vocês vão poder ver aqui que ele usa a informação. E você não precisa se preocupar de onde vem essa informação ou qual é a sua estrutura ou formato. Você tem essa camada de orquestração que já está recebendo essa informação por você. E o terceiro é a capacidade de usar a IA para poder identificar os insights e criar ou identificar as ações específicas necessárias. Quando falamos IBPM, estamos falando de transformação de processos que é inteligente, usando a tecnologia de IA, usando uma plataforma de orquestração de baixo código
e usando o IA para alavancar a informação e a dada para transformar os processos. Se você pensar nas aplicações disso, você pode transformar e reprogramar praticamente todos os dados industriais e verticais. Pode transformar os processos como os de banco ou talvez também para seguradoras, ou também no hospital, as internações nos hospitais, e pode otimizar todos os processos de back-office, ou suas contas a pagar, sua gerência, ou pode ser a gestão de sinistros, e você pode também transformar o seu marketing como serviço, ou a terceirização de serviços, com diferentes benefícios. Você pode ter benefícios através da otimização dos custos, ou você pode trazer eficiências que você talvez não teria, porque as organizações em silo não conseguem romper esses processos, não conseguem ter essa efetividade. Ou você pode também ter processos mais flexíveis e escaláveis à medida que o seu negócio cresce. E, finalmente, você consegue criar normas para tomadas de decisões que todas as pessoas dentro da organização podem usar para criar e implementar suas ideias. Uma das coisas que eu gostaria de fazer agora uma vez que nós falamos da IBPM, agora nós queremos mostrar um vídeo de uma aplicação desse IBPM que nós criamos para um cliente muito grande. Esse é o escritório de gestão de pessoas que gerencia todo o ciclo de RH do maior empregador da América do Norte, que é o governo federal dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos gerencia 2 milhões de empregados. Então, esse setor é responsável por fazer a gestão da contratação, dos pagamentos, das aposentadorias para esses 2 milhões de empregados. Então, vamos pensar, quando há um pedido de aposentadoria de um dos empregados dentro de umas 500 agências que fazem parte do governo, tem que haver documentação sobre esse empregado, que pode ser enviado em papel ou diferentes sistemas, ou diferentes tecnologias, em diferentes formatos. Então, quando esse pedido de aposentadoria é feito dentro de processos normais e antigos, alguém vai trazer 100 páginas de documentos, 50 cartões, 60 fontes de dados de diferentes sistemas de informação e vai ter que olhar todas as normas e regras para poder identificar o que deve ser feito para aprovar esse pedido de aposentadoria, como pagar os benefícios ou o que mais deve ser feito. Esse aplicativo que nós criamos é um motor de baixo código que essencialmente extrai os dados desses formatos diferentes, os valida, os disponibiliza em um simples fluxo e garante que a decisão seja feita pelo sistema usando IA com intervenção humana mínima. O que antes levava 45 dias para processar, agora pode ser feito em menos de 35 minutos. Vou começar a demonstração e vou narrar para que vocês possam acompanhar. Vocês veem o que temos aqui? Esse aqui é o dashboard original da IBPM dentro da plataforma. Nós temos 3 coisas aqui. Temos os documentos aqui do lado esquerdo, os documentos que vêm em diferentes formatos. Temos processo de inteligência dos documentos para extrair os dados em um módulo consistente e único. Depois temos a gestão do conteúdo e dos fluxos de trabalho e o fluxo de trabalho específico. Nesse exemplo, quando todos os casos entram sobre o indivíduo, vocês podem ver que o sistema tem a capacidade de escolher um caso, consolidar
tudo em uma só janela. E vocês podem ver que todos os casos, todos os documentos e fontes para esse indivíduo estão aqui. E os disponibiliza para o motor de normas para começar a processar esse pedido. Aqui vocês podem ver que é um olerite escrito à mão, em que muitas vezes temos um tipo de endereço. Então, isso é verificado automaticamente para verificar se esse endereço está correto. E depois ele volta e diz, temos 22 documentos, dos quais 20 são corretos, mas 2 são diferentes. Então, você pode usar a IA para fazer uma pergunta, todas as fontes de informação, o que está faltando para que nós possamos tomar uma decisão? E o sistema, e não os humanos, vão lá e vão dizer, há um problema aqui de desequilíbrio nessa parte de aposentadoria, e ele o compila de maneira inteligente e nos diz onde há o erro ou onde a falta de dados, e também faz uma verificação de consistência para eliminar a fraude. E lembre-se que isso tudo está acontecendo e é feito e para que depois você tenha uma recomendação. E aí você pode ver todas essas fontes. E temos que lembrar que esse indivíduo, nesse caso, trabalhou por mais de 45 anos. E então temos cartões e documentos e CDs de informação sobre esse indivíduo. E a capacidade da IBPM de extrair esses dados para única janela através de todas essas fontes e criar esses fluxos de trabalho, o motor das normas, e usar tudo isso e analisar o que está faltando e que tipo de recomendação você deveria dar, verificar se há fraude ou não, o tipo de pagamento que eu depois vou ter que fazer mais adiante. Tudo é feito de 35 a 40 minutos, com um mínimo de interferência humana. Então, esse é o poder do IBPM. E isso é uma gestão inteligente de processos e cria aqueles insights dos quais o Luciano falou. Precisamos de dados, precisamos de consistência, de escalabilidade e também precisamos de uma excelência em processos que tem que ser já embutido, mas que não seja limitado pela capacidade humana. E isso é o que nós fazemos. E agora vamos falar sobre a jornada e como ela será para vocês. Na verdade, ela consiste em 3 passos. Se nós voltarmos e você quiser implementar a jornada da IBPM em sua organização, a primeira coisa é a fundação. Tudo começa com um processo. Você precisa ter um processo harmonizado, os processos têm que ser padronizados e precisamos garantir que eles são os melhores. Passo 2, você precisa garantir que você tenha a forma correta de automação e unificada de processo, para que você pode romper os silos. Ou seja, então você vai ter a mesma série de fluxos de trabalho, de normas que deve ser seguida por todos dentro da sua organização e a inteligência para isso. E, finalmente, usar a IA, para que você não precise de um técnico para usar a ferramenta, mas que qualquer usuário como você ou eu possa usá-lo e poder receber as respostas necessárias. Em conclusão, então, se você quiser sair e implementar o IBPM, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar a sua mentalidade. Ou seja, temos que pensá-lo como um serviço, não é uma plataforma tecnológica. É essencialmente algo que vai impactar todas as pessoas, os processos, a tecnologia, a infraestrutura e, principalmente, vai mudar a forma de gestão. O mercado está pedindo isso. Então, a gente adorou fazer essa apresentação, a gente preparou junto, contatem-nos se vocês tiverem perguntas. Estamos aqui satisfeitos, fazendo demonstração, mostrando casos, como que isso rapidamente pode ser implementado em qualquer processo, no front office, no mid office e no back office. Muitíssimo obrigado.